Boa noite, é um prazer mais uma vez estar contigo e com todos os teus ouvintes. E esta foi a ideia da gente visitar a cidade na manhã de hoje. Estivemos na prefeitura, na Câmara de Vereadores e visitando também ali o desabamento que houve nos fundos do hospital, junto ao cemitério, dialogando com as equipes da prefeitura e com os vereadores sobre as ações do governo federal na cidade, na região, que obviamente já aconteceram muitas, mas outras nós ainda estamos realizando, seja em parceria com a prefeitura, seja diretamente pelo governo federal. E por isso a importância da visita também, para a gente conferir em loco, discutir algumas questões e poder viabilizar os investimentos que o governo federal tem na cidade, que eles aconteçam o mais rápido possível. Na verdade, ninguém estava preparado para aquilo que aconteceu em maio do ano passado, né, secretário? O senhor que foi presidente também da FAMURS, prefeito municipal de Taquari, também, e suponho que nem nos piores pesadelos se imaginaria tudo aquilo. De jeito nenhum, claro que não. Nós nunca poderíamos imaginar uma circunstância como aquela, tamanha tragédia, atingindo a quantidade de municípios do estado que atingiu e com uma destruição tão violenta como aconteceu, deixando, obviamente, um rastro de destruição que nós estamos trabalhando para reconstruir até hoje. Já são 112 bilhões de reais do governo federal aplicados aqui no Rio Grande do Sul, 94% do recurso público aplicado na reconstrução do estado são recursos federais, não é diferente em Cachoeira também, onde hoje pela manhã a gente entregou simbolicamente para 13 famílias o direito delas à moradia de até R$200 mil, famílias que já estão selecionadas e com os nomes publicados na lista do compra assistida e do direito ao imóvel pelo governo federal. Nós temos uma obra importante ali na ponte Fandango também de 78 milhões de reais, que já está em andamento. Discutimos com os vereadores também o cronograma dessa obra, né? E também fomos conversar com a prefeitura e com a direção do hospital sobre o risco que a cidade, a partir da proximidade com o hospital, corre com aquele desabamento que houve ali na beira do rio, junto ao cemitério, né? Então são bastantes tarefas que nós ainda temos na cidade, são obras que ainda estão em andamento, como algumas pontes que o governo federal também viabilizou o recurso no interior para a prefeitura reconstruir, que estão em licitação. E ainda há o desafio de outras famílias que ainda não foram selecionadas e precisam de moradia e que a prefeitura está encaminhando o cadastro e nós vamos providenciar essa seleção o mais rápido possível. Quer dizer, aquela questão de que às vezes as pessoas dizem, mas o governo federal não ajudou Cachoeira. Quer dizer, isso é malandragem, maldade ou falta de informação? Eu espero que seja falta de informação, não quero crer que seja maldade ou que seja injustiça, né? Até porque aí em Cachoeira, para além das obras que eu citei, só na ponte são 78 milhões, né? Nós tivemos 761 famílias que receberam o PIX de 5.100, totalizando aí cerca de 4 milhões de reais de investimentos do governo federal. Nós já temos 88 unidades de moradias aprovadas para que as famílias possam ter direito à reconstrução. Nós tivemos aí na cidade também mais de 540 produtores rurais que acessaram os programas federais de reconstrução, seja para abate da dívida, para desconto ou para novos financiamentos subsidiados. Nós tivemos também aí em Cachoeira do Sul mais de 350 empresas, mais de 350 CNPJs que acessaram algum tipo de programa federal para auxílio às empresas, seja com financiamento, seja com recurso direto no caixa da empresa. E só de recursos da Defesa Civil são mais de 8 milhões em planos de trabalho com o município. E na área da saúde, nós temos aí também mais de 10 milhões aplicados aí na cidade ou no hospital do município, fora a parcela extra do FPM que veio ano passado, no valor que supera 5.380 milhões, 5.380 mil de parcela extra do BFPM. Então,
é um montante importante de recursos para a cidade que o governo federal já enviou, que já está à disposição ou já utilizado ou pelo município, ou pelas pessoas, ou pelas empresas, e isso se multiplica Rio Grande do Sul afora, somando aí, como eu disse, 112 bilhões de reais que já chegaram ao estado do Rio Grande do Sul através do governo federal. Bom, também existe aquela, inclusive em todo o estado aconteceu isso, principalmente municípios que foram atingidos por enchente, Cachoeira também não foi diferente, de que no andamento da carruagem e na busca de recursos, o que faltaram foram projetos. Também, infelizmente, né? Nós tivemos diversos municípios em diversas situações em que as cidades perderam a oportunidade pela ausência de planos de trabalho, pela dificuldade na realização dos projetos, mesmo com todo o suporte que o governo federal proporcionou para a cidade, né? O ano passado foi um ano eleitoral também, isso acabou influenciando e prejudicando um pouco esse trabalho. As prefeituras que acabaram perdendo, parte delas diminuíram o ritmo de trabalho, a nova gestão, ao assumir, também tem uma série de dificuldades para a obtenção das informações. Então foi um ano muito difícil o ano passado. Mas eu acho que, na soma, colocando na balança, nós estamos um ano após com uma reconstrução muito bem encaminhada, com muitas obras já executadas, outras acontecendo e milhares de outras que ainda vão acontecer por todo o estado. Bom, o que precisa neste momento, além das casas, até nos valores de até R$200 mil, que foram verbas do próprio governo federal, secretário, quais são as outras, de que outras formas, o senhor falou agora há pouco na questão do cemitério das Irmandades, é uma obra, é uma preocupação constante, não só para a Cachoeira, mas também principalmente para o hospital que está ali do lado. De que forma o próprio governo federal poderá colaborar e ajudar? Tu sabe que a minha visita ali me preocupou muito. Eu não sou um profissional da área, mas me preocupou a proximidade do barranco com o hospital. Outras chuvas que provoquem mais desabamento ali, pode tornar ali aquilo muito próximo ao hospital e fiquei preocupado. Conversamos ali com a equipe da prefeitura para que a prefeitura possa atuar em duas frentes. A primeira é pedindo ao governo federal uma reabertura de prazo, na medida que os prazos de trabalho já encerraram. E, infelizmente, a SADA do município, por alguma razão, não encaminhou plano de trabalho para a execução daquela tarefa, daquela obra, daquele estudo. O prefeito essa oportunidade, mas, na minha opinião, o melhor caminho ali é através do FUNRIGS, que é o fundo de 14 bilhões que o governo federal alocou e colocou à disposição do governo do estado. Justamente este fundo foi criado para estas situações em que não há a possibilidade de viabilizar o recurso com o governo federal, para que os municípios possam recorrer ao governo do estado nesse recurso de 14 bilhões que está à disposição do governo do estado para essas obras de prevenção e reconstrução. Também orientamos o prefeito e sua equipe nesse sentido, e agora vamos trabalhar para que a gente consiga, com algumas formas, viabilizar a execução daquela obra, porque pelo que eu conversei, pelo que eu vi na cidade, eu não tenho dúvida que hoje deve ser a maior preocupação da população aí de Cachoeira do Sul, porque a gente sabe que outras chuvas virão, aquele barranco está completamente desprotegido e o risco de que ele vá aos poucos aumentando, né, a vazão e se aproximando do hospital é muito grande. Na verdade, ali a proximidade daquele desbarrancamento na proximidade com o HCB era realmente uma situação muito preocupante. E essa é uma realidade que Cachoeira não pode jogar para baixo do tapete. É verdade, né? E foi a constatação que o prefeito e os vereadores nos levaram ali para visitar, justamente para a gente observar em loco, né? E me preocupa bastante. Já encaminhamos ali para conversar com a Defesa Civil Nacional, a possibilidade da Prefeitura buscar esse recurso junto ao FUNRIGS, porque eu não tenho dúvida de que as cidades que eu estou visitando, das questões que a gente está avaliando pela Secretaria, esta é uma das mais preocupantes e mais graves aí para o futuro das cidades e do Estado. Tá? Não pelo barranco em si, mas pelo hospital. Imagina se aquela
aquele desabamento se aproxima do hospital e é necessário interromper, por exemplo, né, interditar o hospital, o caos que isso se torna para a cidade e para a região. Então eu não tenho dúvida que a gente com carinho, com muita atenção, porque não é do dia para a noite uma solução e cada dia que passa pode depois prejudicar no futuro. Exatamente. E o que mais existe, secretário, de recursos em nível federal que possa ser buscado aí pela Prefeitura de Cachoeira do Sul? Porque nós temos aí alguns problemas, hoje rodam vídeos na internet, inclusive em redes sociais, sobre o governo do estado do Rio Grande do Sul, de que muita verba que veio para socorro de estrada, de municípios, acabou sendo gasta essa verba em publicidade. Eu não sei até que ponto isso corresponde a uma realidade, se o próprio governo federal está de olho nisso, porque é dinheiro que deveria servir para socorrer quem mais precisa nesse momento. Pois é, nós infelizmente estamos observando na utilização dos 14 bilhões do Funrigs, que é um dinheiro federal, mas que quem faz a gestão é o governo do estado, algumas coisas que nos preocupam. O governo do estado utilizou 28 milhões do Funrigs para publicidade. 28 milhões é muito dinheiro, que poderia executar diversas obras em várias cidades. Em outro momento, o governador quis comprar um avião, no valor, se eu não estou enganado, de 200 milhões. Que bom que ele voltou atrás dessa decisão, porque o dinheiro também era do Funrigs. E ontem, surpreendentemente, nós tivemos a notícia de que o governo do estado fez um filme de 45 minutos para exaltar a pessoa do governador, uma clara afronta às regras, às normas e à legislação. Então, me parece que o governo do estado está se deslumbrando um pouco com os recursos disponíveis, porque, afinal de contas, 14 bilhões é muito dinheiro, mas o governo federal viabilizou esse recurso para a reconstrução do Rio Grande do Sul e não para a promoção pessoal do governador. É difícil, é muito complicado. Por outro lado, também Cachoeira pediu uma atenção aí e uma deferência ao governo federal no prazo de algumas obras importantes, como postos de saúde, CAPES, que é uma... Porque esses prazos praticamente foram perdidos em gestões anteriores, e são obras que Cachoeira precisa e necessita. Há uma boa vontade do governo federal em estender esses prazos ainda? Total. Nós conversamos com o prefeito sobre isso. Nos recursos da Defesa Civil, nós já combinamos o caminho para o prefeito pedir essa prorrogação. Cachoeira do Sul foi contemplado com 2 postos de saúde, 2 unidades básicas de saúde e um novo CAPES. Nós já havíamos feito uma primeira prorrogação e hoje nós estamos trabalhando para que até o dia 15 de junho a Prefeitura publique o edital para essas 3 obras. E já encaminhamos ali o caminho para a Prefeitura fazer isso. Acho que vai ser absolutamente tranquilo e possível, pelo que eu vi da disposição do prefeito e da equipe da Prefeitura, para a gente não perder esses recursos. O trabalho nosso na Secretaria é que o Rio Grande do Sul não perca nem um centavo de recursos. Eu fui prefeito, eu sei o quanto é difícil captar um recurso, buscar um recurso para a construção de uma unidade básica de saúde, quem dirá 2, e mais ainda um CAPES. Então, eu estou muito otimista para que a gente não perca nenhum recurso para a Cachoeira e que a gente consiga viabilizar estas outras ações que a cidade precisa. Bom, vamos torcer para que isso aconteça. Maneco Hassen, que é o secretário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, obrigada pela participação, pelas suas informações. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto contigo e estou sempre à tua disposição. Uma boa noite para ti e para os teus ouvintes.